Fala aí, investidores. A Organização Mundial da Saúde, ela disse no sábado que mais de 92 casos de varíola dos macacos foram confirmados em pelo menos 12 países. E os índices americanos, eles entraram todos na sexta-feira em território de quedas históricas que não se viam há 50 anos. E um novo bilionário foi construído quase todos os dias durante o período de fechamento dos países. E ainda continua um rally de ações nessa semana, justamente com a divulgação dos números de várias gigantes do mercado americano. Olá, como é que você está? Esse aqui é o Money Talk, que é uma atualização constante do mercado americano. Hoje é o dia 23 de maio, segunda-feira, e se você gosta desse tipo de vídeo, faz o seguinte, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para não perder nenhum desses conteúdos, além de que tem todos os links das nossas mídias sociais na descrição desse vídeo, além do Patreon, onde eu posto diariamente um conteúdo exclusivo para ajudar os membros justamente com as dúvidas que eles têm e, claro, também para com as matérias mais atuais do mercado, ajudando sempre a proteger e também a multiplicar o dinheiro de cada um de nós. Eu vou deixar todos esses links, então, na descrição desse vídeo. Agora, para começar, vamos dar uma olhada nas notícias que estão prometendo, pelo menos, que vão balançar o mundo, na verdade, nesta semana. Vem comigo aqui dar uma olhada, então, o que está acontecendo. Bom, primeiro de tudo, as ações estão subindo no dia de hoje, na segunda-feira pela manhã, pelo menos está sendo assim por enquanto, né? Os índices ainda estão em verde e justamente por conta das altas quedas que vem sucedendo o mercado e na sexta-feira não foi diferente. Tanto que índices aí acabaram chorando e chorando muito nessa sexta-feira, à medida que a semana foi de altas e baixas por conta das empresas de varejo que trouxeram os números para o mercado. Agora, dentro dessa situação toda ainda, falando de mercado agora mundial, né? Olha só, a vacina de 3 doses contra a situação que está acontecendo agora, da Pfizer especificamente, foi constatada que ela é 80% eficaz também em crianças. Isso é extremamente benéfico, obviamente, em termos de saúde, mas traz, óbvio, também um fôlego para todas as empresas farmacêuticas que estavam com os seus números aí em risco, levando em conta, óbvio, que reduziu bastante a compra dos países em relação às suas vacinas. Outra situação também é que o Biden falou que os Estados Unidos ele vai intervir militarmente, se for necessário, se a China invadisse a Taiwan. E, claro, isso não agradou em nada a China, porque já se manifestou, inclusive, no sentido de, claro, Taiwan pertence a eles. Bom, pelo menos é a opinião da China, que é, obviamente, contrária de Taiwan, mas isso aí, com os Estados Unidos intervindo, pode criar um outro problema que fora todos os que a gente já vive nesse momento. Então é importante ficar de olho. E aqui também nós estamos vendo que, ó, Nvidia ela está desacelerando as contratações em meio a esse ambiente mais então inflacionário. Claro que a Nvidia se junta a tantas outras empresas gigantes do mercado de tecnologia que estão buscando reduzir os seus custos e o primeiro ponto a ser cortado, claro, é a contratação de novos funcionários, além do mais que tem algumas empresas que ainda estão demitindo, empresas como Amazon, empresas como Google, Facebook, são grandes, ou melhor, são gigantes players de mercado que estão tentando então enquadrar os seus novos custos com relação à inflação e por conta de queda, seja no consumo ou também de entrega de seus produtos, dependendo da linha que seja de produção, por exemplo, a Apple. Então, todas elas estão tentando reduzir seus custos e o primeiro, a bola da vez está sendo os funcionários nessa atual conjuntura. Por isso que na semana passada foi então uma semana onde os varejistas, eles trouxeram muitos dos seus números e a maioria deles, para não dizer todos, sofreram muitas quedas. Então, essa semana provavelmente não vai ser muito diferente, apesar justamente dos fortes números de vendas do varejo eles registraram esses fortes números no mês de abril, inclusive, só que quando comparados, claro, com o ano anterior, não é? Eles relataram problemas com estoque, com inflação, com cadeias de suprimentos, e daí empurraram, obviamente, as suas ações para baixo. E aqui para baixo não é em um dígito, é em caso, por exemplo, o Target foi em quase 30%, Walmart 20%, Costco também. Então os relatórios eles abalaram os mercados e essas empresas, infelizmente, aí sempre foram empresas que seguras e de repente nesse momento eu falo infelizmente porque atualmente não é o que está se mostrando. Afinal de contas, mesmo para elas, o capital sairia então geralmente das empresas de mais arriscadas e iriam então para essas empresas menos arriscadas. Só que nesse caso, nem essas empresas que seriam para proteger o investimento
estão segurando a onda, tanto que agora nessa semana está muito, muito esperado os números de grandes empresas como Macy's, Nordstrom, Costco, e Costco já previamente já teve seus números caindo. Agora quer ver? Vem comigo aqui, vamos dar uma olhada como então vai ficar essa semana dos earnings. Isso é importante para a gente conhecer, dependendo até se você investe ou quer investir nessas empresas, para saber o que está acontecendo. Olha só, por exemplo, hoje no Aftermarket nós vamos ter então os números da Zoom chegando para nós. Olha aqui, ó, Nordson, a gente tem aqui. Nós temos outra também, amanhã, terça-feira, importantíssimos números da Best Buy, porque vão dizer para nós aqui como que está o consumo dos americanos com relação aos seus produtos eletrônicos. A Intuit também. E, claro, aqui cada dia tem vários players que estão trazendo, eu estou falando só dos principais, mas sim, na terça-feira pode ser um dia de muita volatilidade, dependendo dos números que a Best Buy venha trazer. E agora, na quarta-feira, nós já temos no After Market a Nvidia, por exemplo, trazendo os seus números, e são uns números muito esperados, principalmente voltado, claro, para o mercado das semicondutoras ou dos microchips. Então, o que se espera é que ela traga bons números, mas talvez não traga bons forecasts. E daí, se não tem uma previsão futura de bons números, o que nós temos visto é uma grande volatilidade. Bem, já na quinta-feira, nós temos Macy's trazendo seus números, nós temos o Costco, como eu falei, também trazendo seus números, aqui Dollar Tree e ainda Dollar General também. Bom, aqui seria então os principais nomes, claro, aqui também posso citar no a Dell também trazendo seu número na quinta-feira. Então, é uma semana de grandes players do mercado que vão sim movimentar o mercado, sem dúvida nenhuma. Por isso que, claro, né, existe sim uma perspectiva negativa e a orientação daí, nesse caso, ela é reduzida para o ano inteiro das empresas. É isso que tem destruído o preço das ações, porque os varejistas eles estão superando os lucros e as expectativas de venda. Só que, claro, reduzindo significativamente as estimativas para o ano inteiro. Então, contra um crescimento geral das vendas no varejo, então o que nós vemos, claro, que o consumidor ele está, pelo menos dentro da visão desses grandes varejistas, é que ele consumiu até agora, mas a partir de agora ele vai começar a colocar a mão no bolso, não para tirar, mas para segurar o dinheiro. Então, isso, claro, dá uma sensação, obviamente, de uma orientação mais reduzida para descartar aquelas grandes expectativas de crescimento, como nós tivemos aí nos últimos 2 anos, pelo menos. Então, nós estamos vendo são orientações mais pessimistas. E claro que as empresas elas sempre estão culpando o consumidor nesse caso, porque não vai estar consumindo no volume que eles esperavam. Mas isso aqui é também um trickzinho dentro do mercado, porque obviamente vai tornar mais fácil para elas superar as expectativas baixas, então, quando a gente pensa em final de ano, ou pelo menos no segundo semestre. Porque, embora o clima ainda possa ser meio negativo, quando no que se refere aos lucros das empresas, por exemplo, a partir de julho, então, a próxima divulgação dos earnings, então o que a gente pode perceber é que os relatórios talvez possam sim parecer muito melhores a partir de outubro, quando as empresas, claro, começarem então a divulgar os resultados desse terceiro trimestre. Então, a gente está recebendo então essas atas das reuniões das empresas e o que a gente percebe é essa negatividade momentânea, mas talvez seja justamente para evitar que lá na frente eles façam previsões de crescimento, não atinjam e daí as ações caiam ainda mais. Então estão caindo agora, mas há uma grande perspectiva sim de que com o consumo, claro, pode não ser tão elevado, mas acabe acontecendo, pelo óbvio, porque o mercado ele sim, ele se recupera, mas e daí por conta disso, claro, né, eles trazendo então uma perspectiva menor agora, lá na frente eles têm sim uma chance maior de bater esses números e apresentar uma maior lucratividade, se tornarem mais interessantes para o investidor. Agora, claro, né, o investidor que já investe sabe que o momento é acabar comprando na queda, só que ninguém sabe qual é o fundo do poço. Mas uma coisa importante, né? Na reunião do Fed, né, que foi divulgada na quarta-feira, o mercado então ele observou que o Fed está trazendo umas perspectivas aí de uma alta talvez de 0,75 ainda já na próxima reunião também. Então, essa situação toda, claro que gera uma grande instabilidade. E ainda essa semana, o que a gente vai encontrar vai ser os dados também das despesas de consumo pessoal, e são divulgadas agora, na sexta-feira.
e é a medida de inflação preferida do Fed e também vai incluir alguns dados salariais importantes, e o que vai prometer então de repente aí que entre quinta-feira com as informações da Nvidia, que é a gigante então dos microchips, somado a esse relatório, pode ser aí que a gente possa ver muita volatilidade indo sim pro final de semana. Outra situação extremamente importante é essa questão da saúde pública agora que está surgindo, que é a chamada monkeypox, ou seja, a varíola do macaco. Ela é uma doença viral rara e considerada endêmica na Nigéria, na República Democrática do Congo e na República também Centro-Africana. E veja que, embora esse vírus ele não se espalhe facilmente, principalmente entre os seres humanos, né, a vacina contra a varíola ela pode oferecer até 85% de eficácia na prevenção, pelo menos, dessa varíola, que tem uma taxa de mortalidade que gira em torno de 1 a 15%. Mas uma coisa é fato, dentro do contexto americano, desde que os Estados Unidos eles interromperam as vacinas, ou pelo menos a rotina de vacinas contra a varíola em 1972, quando a doença a varíola foi considerada erradicada, os jovens americanos, de repente, eles se tornaram mais vulneráveis, particularmente a esse surto de varíola que pode ser que venha a acontecer. À medida que a Organização Mundial da Saúde, ela disse, então, no sábado, que 92 casos de varíola dos macacos foram confirmados em pelo menos já 12 países. E outros 28 casos já são suspeitos e estão sob investigação nesse momento, de acordo justamente com esse órgão global, que chamou, obviamente, então, a atenção para esses surtos, que eles não são comuns, pelo contrário, então eles são atípicos, né? Porque eles estão ocorrendo justamente em países que não são endêmicos desse tipo de vírus. E é claro, mas nesse contexto, né, as empresas farmacêuticas que são focadas em vacinas e terapias com vírus, principalmente da varíola, elas estão nas manchetes no meio desses surtos, que agora empresas como a Siga ou como a Chimerix, elas tiveram um crescimento bem alto na valorização das suas ações, que foram então de 68% para a Siga e de 41% para a Chimerix. E isso na semana passada, enquanto os fabricantes de vacinas da Emergent, por exemplo, e da Bavarian, eles subiram em torno de 23%, a Emergent, e no caso da Bavária, 79%. E teve um recente desempenho de preços e avaliações muito alto agora no pre-market do dia de hoje, dessa segunda-feira, variando entre 15 a mais ainda, e 40% também. Então veja que essa situação aí pode ser uma situação que se desenrole ao redor do mundo, mas claro, grandes empresas já estão envolvidas desenvolvendo a vacina para precaver, obviamente, um surto mundial, como vem acontecendo aí com a situação que você já sabe desde 2020. Bom, agora trazendo para os mercados financeiros, os índices SP500, Dow Jones e Nasdaq, eles estão em quedas históricas. Por exemplo, o SP500 ele caiu brevemente em território de baixa, considerado de baixa, na sexta-feira, quando ele passou de 20% comparado à sua alta recorde, encerrando então a corrida de alta que começou em março de 2020. E claro, aqui vale um ditado entre os analistas do mercado com relação ao Fed, né? Que ele tende sempre a apertar a política até que alguma coisa simplesmente quebre. E muitos analistas eles acreditam então que essa desaceleração na economia vai continuar até que o Fed então termine essa atual rodada de aumento das taxas de juros, que óbvio, ninguém tem nem ideia de quando isso vai acontecer. E claro, com a política então do Fed ainda pronta para acelerar o ritmo de aperto na taxa de juros e ainda com uma redução do balanço entrando nesse pacote de ideias para reduzir e parar o crescimento da inflação, então que nós encontramos aí que os investidores eles estão mudando muito o olhar deles do potencial, de repente, crescimento para um potencial período aí de recessão já nos próximos meses. E uma coisa para você ter em mente é que houve 17 mercados de baixa no SP500 desde a Segunda Guerra Mundial. E claro, com uma queda média nesses períodos de quase 30%. Então, eu falei aqui que até sexta-feira, então, se estabeleceu uma queda de 20%. E, claro, que todas essas quedas tiveram uma média de um ano. Agora, então, quando a gente olha SP500 e Nasdaq, a gente observa, então, que eles já vêm tendo quedas há 7 semanas consecutivas, o que ele remete, então, esses índices a uma situação que aconteceu há 20 anos atrás. Já no caso do Dow Jones, ele fechou em queda, marcando sua primeira sequência de 8 semanas de perda desde 1923.
Olha só que não está fácil respirar nesse mercado, do jeito que está agora, né, porque é um tal de colocar a cabeça para fora d'água, de repente mergulhar novamente. Então é isso que nós estamos vendo. Agora, dentro de tudo isso, olha que informação interessante. Cerca de 573 pessoas se juntaram ao seleto grupo dos bilionários desde 2020, o que elevou então o total mundial para 2.668 bilionários, de acordo com uma análise divulgada pela Oxfam, que é uma empresa que faz esse tipo de pesquisa. Isso aconteceu no domingo. Então, isso significa que teve um novo bilionário construído a cada, em média, né, 30 horas. Isso até agora, nesse período então de fechamento dos países. E esse relatório ele se baseia em dados que foram compilados pela revista Forbes e analisa o aumento de desigualdades também nos últimos 2 anos. E está programado para coincidir todas essas informações na reunião que vai acontecer agora no Fórum Econômico Mundial de Davos, que vai acontecer na Suíça. É uma reunião que reúne as pessoas mais ricas e os líderes, os principais líderes mundiais e as pessoas mais ricas do mundo. Então, nesse caso, os bilionários eles viram o patrimônio líquido deles total subir 3,8 trilhões ou 42% a mais nesse caso, chegando a bater 12,7 trilhões durante então o tempo em que os países ficaram fechados. Só que, claro, grande parte do aumento, eles conseguiram então medir e entender de onde vinha, foi justamente impulsionado por fortes ganhos das bolsas de valores, que foram auxiliadas justamente por governos injetando dinheiro na economia global para amenizar então o golpe financeiro da situação da saúde pública que ainda eles estão lutando. Mas você vê, então por mais dinheiro que foi injetado pelo governo, quem acabou se beneficiando, óbvio, foram sim as grandes fortunas. Agora então trazendo e mantendo dentro do mercado financeiro as informações, olha só, as ações da empresa Upstart, ela caiu mais de 20% na sexta-feira, depois que a Wedbush, que é uma empresa de investimentos, ela reduziu a meta de preço da Upstart. E aqui ela gerou então esse problema que já vem vindo uma queda nessa empresa, só que ela é uma grande promessa dentro do mercado de avaliação de crédito nos Estados Unidos. E esse principal motivo então dessa queda foi a atualização trimestral da Upstart, porque ela foi reduzida, já que principalmente no quarto trimestre de 2021, a empresa ela orientou então que teria uma receita, então teve de 1,4 bilhões, isso em 2022, mas isso simplesmente foi reduzido para 1,25 bilhões no relatório agora de segunda-feira. Aí a empresa ela está projetando uma queda justamente na atividade de empréstimos, devido, claro, aos planos do Federal Reserve de aumentar então as taxas de juros, além de que também está havendo um aumento do risco que os credores estão dispostos a assumir. E assim, claro, o preço dos empréstimos facilitados pela Upstart, ele precisa aumentar, o que resulta em taxas de aprovação mais altas, e isso conduz a empresa, então, não ser tão interessante, de repente, para quem está contratando os serviços dela, que, claro, são os credores, mas mesmo assim eles precisam das informações. Isso porque a Upstart ela facilitou 465 mil empréstimos no primeiro trimestre, em comparação com 495 mil empréstimos no quarto trimestre de 2021. Então, aqui a gente vê uma preocupação, claro, com o aumento das taxas de inadimplência por parte dos credores, e isso já era de esperar à medida que os efeitos dos estímulos federais eles diminuíram. E grande parte, do crescimento da empresa Upstart nos últimos anos, ele justamente foi facilitado por um ambiente econômico mais amigável, onde as taxas de juros eram muito baixas e os cheques de estímulo do governo ajudavam, então, os consumidores a pagar os seus empréstimos. Só que agora os Estados Unidos eles estão entrando, então, em um ambiente um pouco mais complicado, onde, então, as finanças dos consumidores provavelmente serão piores do que nos últimos anos. Isso significa, claro, que há, então, um ponto de interrogação que está sobre a cabeça aí dos gestores da Upstart, porque claro, como que vai funcionar daqui para frente? Essa é a grande interrogação. E veja que a empresa ela foi fundada em 2012 e simplesmente nunca operou num ambiente de taxas crescentes de inflação. Mas a grande vantagem competitiva da empresa é justamente o mecanismo de inteligência artificial que ela tem, que superou os modelos de riscos tradicionais, baseado na plataforma FICO, que simplesmente é o precursor desse sistema de análise de crédito nos Estados Unidos. Então, a inteligência artificial da Upstart ela está a cada dia, além de crescendo e tomando conta de outros ambientes de análise de crédito, né?
ela está aprendendo então e melhorando continuamente, o que pode levar isso a um desempenho cada vez maior. Então o mecanismo de inteligência artificial da empresa, ela estuda mais de 1.500 variáveis e mais de 21,6 milhões de eventos de pagamento para fazer justamente as determinações de empréstimos mais precisamente. E claro, a Upstart, ela viu uma expansão contínua no número de parceiros bancários dela. No primeiro trimestre, a empresa ela teve 57 parceiros bancários, que subiram mais de 36% sequencialmente, e no caso, 217% ano após ano o crescimento em termos de parcerias com novos credores ou agentes financeiros. No caso, muitos deles bancos. Então, o que nós vemos aqui é a saúde da empresa, ela tende a realmente melhorar cada vez mais e mais nesse ambiente de negócios que é necessário, que fomenta os negócios da empresa. Porque sim, é ela que fornece as informações necessárias para os bancos, então, avaliarem se entregam ou não o dinheiro deles a título de empréstimo ou para receber juros. Só que eles precisam ter certeza, ou pelo menos uma boa possibilidade, então, de, estatisticamente falando, de receber o seu dinheiro de volta. Então, é fundamental, claro, para a empresa monitorar o que vai acontecer daqui nos próximos meses e, claro, e passar essas informações para os investidores. Por isso, claro, que a empresa ela está num contexto de risco, mas possui sim muitos atributos que podem levar ela muito além de onde ela já chegou. Claro que é um investimento sempre considerado de risco na atual conjuntura, mas, claro, também high risk, high reward. Então, está aqui na mesa um grande player aí que é importante de repente colocar na tua watchlist para você estar de olho. Agora, uma outra empresa que já é, obviamente, muito bem estabelecida no mercado mundial seria a Deere. E ela é uma empresa, claro, de equipamentos agrícolas conhecida ao redor do globo, só que na sexta-feira ela caiu, viu suas ações caírem 14%, apesar de ter superado as estimativas de rentabilidade dos analistas. O que a empresa ela perdeu, na verdade, foi a sua receita. Então a empresa ela divulgou uma receita líquida para o segundo trimestre fiscal de 12 bilhões de dólares, muito abaixo das expectativas de Wall Street, que era de 13,4 bilhões. E isso, claro, foi causado por pressões justamente na cadeia de suprimentos que afetaram os prazos de entrega dos seus produtos. Mas, no entanto, né, a empresa ela tem um aspecto muito atraente para o mercado, não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar ela a ter sucesso quando a gente pensa então no chamado longo prazo. Essa é a parte mais importante para a gente estar em foco. Como sempre agora, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo então com o mercado agora financeiro, dar uma olhada no que está acontecendo especificamente com as nossas queridinhas ações. Os índices hoje, eles estão em alta, olha só, Dow Jones em mais 2,2, SP500 em mais 1,7 e o Nasdaq em mais 1,18. Então é um dia, pelo menos momentaneamente, uma segunda-feira verde para os índices. Agora, quando nós voltamos então para dar uma olhada nos setores, todos os setores estão em verde. É um dia que o Wall Street está gostando bastante, porque as últimas semanas, como eu já falei para vocês, infelizmente o que a gente viu aí foram territórios de baixa. E agora, quando nós vamos para o mundo cripto, no mundo cripto também, olha, tudo verdinho aí, as pessoas aí estão voltando seu dinheiro para o capital de risco, tanto que a Bitcoin está acima de 30 mil, Ethereum acima de 2 mil, e nós temos algumas outras aí, como Cardano, por exemplo, que também aí está vendo um pouquinho de respiro mesmo depois de grandes quedas. E claro, no setor de energia, nós vamos encontrar a maioria das empresas em alta claro, independente de qualquer coisa, o petróleo continua ainda sendo aquele da vez, eu diria, porque querendo ou não, é um recurso que o mundo está precisando por conta dessas situações que você está acompanhando e você vê que na bomba de combustíveis aí, quando você vai abastecer, cada dia parece que aumenta mais os preços. Por isso que na hora de fazer os seus investimentos, é muito importante observar o autocontrole, porque sim, esse dinheiro ele sempre vai estar trabalhando dentro de um contexto de volatilidade. Talvez seja por isso que um dos grandes investidores, chamado Peter Lynch, ele falou a seguinte frase: a chave para a gente ganhar dinheiro com ações é não se assustar com elas. Então você precisa treinar as tuas reações, o teu subconsciente para se controlar diante dessas quedas e desenvolver então uma estratégia de investimentos que aproveite as quedas, ao invés de se desesperar com as quedas. Por isso, claro, para você entender como isso funciona, é só o estudo, o conhecimento que com o tempo você vai adquirindo e você vai entendendo então como o mercado financeiro pode ajudar bastante você na construção do teu patrimônio.
muito obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado pelo seu tempo e claro, se você quiser saber mais sobre atualizações de mercado e ações que estão em alta ou em baixa de repente, ou o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, além de ter de repente um canal direto também de contato comigo, aproveita, visita o meu Patreon, que é o primeiro link na descrição desse vídeo. Até o próximo Money Talk